Então, pessoal, boa tarde aos presentes, tá? Começamos, então, o nosso workshop de mídias. Primeiramente, a gente vai se apresentar brevemente para vocês nos conhecerem um pouco mais, tá? E depois a gente vai debater sobre alguns assuntos pertinentes à questão da pasta de mídias, tá? Eu me chamo Leonardo, sou companheiro do Léo Serafina Correia, tenho quase 6 anos de movimento e atualmente, junto com a Elo e com o Murilo, eu vou estar auxiliando vocês na pasta de mídias SAL. De minha parte, eu serei responsável pela parte mais que o pessoal não vê, manutenção de site, auxiliar o pessoal com os contatos nas redes sociais do distrito, né? Seja companheiro ou seja alguém de fora, eu vou estar respondendo o pessoal e vou estar tirando algumas dúvidas. E também, como eu já disse antes, a manutenção do site e alguma manutenção de rede social também. Bom, eu sou a companheira Léo Heloísa Chiesa, tenho 16 anos e sou associada ao Léo Clube Lópolis há quase 3 anos. No distrito, eu ficarei na parte da comunicação, então sou eu que vou estar incomodando lá vocês no WhatsApp, na lista de transmissão, no grupo, nos e-mails. E na parte dos textos eu também ficarei. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida ou precisarem de alguma ajuda, vocês podem contar tanto comigo quanto com os 2 meninos, mas mais em questão de textos e dúvidas assim que não entrem muito específico, vocês podem me chamar. E sejam muito bem-vindos e passo a minha palavra para o Murilo. Então, fala pessoal, eu sou o companheiro Léo Murilo, sou associado do Léo Clube Pai e Filho. Eu estou no movimento há aproximadamente uns 9 anos. E juntamente com os meus queridos, a gente estará à frente da pasta de mídias nesse ano. Dentro da pasta de mídias, eu vou estar responsável por toda a parte de criação digital, então toda a parte de cards, posts, enfim, tudo que vocês verem de layout, eu vou estar à frente fazendo essa parte. Também me coloco à disposição, eu espero muito que a gente possa fazer um bom AL em conjunto e tudo que vocês precisarem, que seja de referente à questão de publicações, enfim, pode entrar em contato, eu vou estar tentando ajudar ao máximo vocês. Acho que seria isso. Então, pessoal, o presidente e o vice do distrito deixaram uma mensagem para vocês, tá? Não se preocupem em lê-la agora, porque nós vamos disponibilizar esse material depois, tá? Só, pessoal, eu vou deixar minha câmera desligada por... Hoje pela manhã a gente teve um workshop também e acabou que em alguns momentos a minha conexão caía, certo? Então, eu vou deixar a câmera desligada para ver se melhora um pouco, mas conforme vai sendo necessário, eu abro a minha câmera sem problema nenhum para o pessoal ver que eu ainda estou aqui. Tá. Então é isso. Elo, tu começa aí, então. Deixa eu só botar a tela cheia para ficar melhor. Aí, ó. Bom, então agora oficialmente, em nome do Murilo e do Léo, eu dou as boas-vindas a vocês, não só a este workshop, mas também a pasta de mídias, que é uma pasta, sem dúvidas, maravilhosa. E para esse ano leuístico, nosso maior objetivo é que vocês encontrem o quão incrível essa pasta é. É difícil passar pelo cargo de mídias sem ficar com o coração quentinho e sair realizado. Ela é uma pasta que transforma e, pelo menos para mim, ela sempre foi muito intensa. Então, a gente gostaria de deixar nossos nomes sempre à disposição, não só para a parte de mídias, mas se um dia vocês precisarem conversar com a gente, podem chamar, estamos sempre aí. E vamos juntos construir um AL lindo e viajar nesse balão da criatividade? Então, pessoal, por onde começar? O que é a pasta de mídias e o que a gente vai fazer? Eu acho que para a gente começar,
a gente trouxe um pequeno resuminho de noções básicas para vocês terem. Muitos de vocês estão assumindo pela primeira vez a pasta de mídias, os outros já estão há muito tempo, já têm até uma carreira nisso, mas nem todo mundo sabe ou muitas pessoas estão começando, então, ainda no movimento. Então, a gente vai trazer um pouquinho para vocês essas noções básicas do que a gente acha importante e coisas que vocês têm que cuidar para fazer as publicações dentro do Instagram, enfim, de todas as redes sociais que a gente vai falar. Então, a gente vai começar falando sobre os logos. Eu não sei se todos vocês sabem qual é o significado de cada um deles, enfim, qual a representatividade de cada um deles. A gente traz os 5 principais logos para nós aqui no nosso distrito. Então, na parte de cima, a gente tem os 3 principais logos padrão, que são o do Lions Club, o do Léo Clube e o do Leãozinho. A gente tem anexado nossa logomarca desse AL. Acho que é o primeiro AL que vem trazendo esses 3 logos, porque o Leãozinho, então, ele começa agora a ganhar intensidade, né? E a gente tem logo abaixo os 2 logos do distrito. Sim, são 2 logos do distrito, mas um deles é o logo padrão do Distrito Léo LD7, que é para todas as artes, ou enfim, tudo que tem de mais, de uma duração a longo prazo, e a gente tem o nosso logo do AL, que foi explicado na pós, todo o seu significado, mas a gente tem, então, traz esse logo do AL nesse ano, que é em forma de coração e de balão. Assim como os clubes de vocês, eu acredito que todo mundo tem um logo em padrão, que seja, a maioria dos clubes tem um logo só e segue sempre o mesmo, e alguns agora a gente está vendo que tem bastante clube que está a cada L criando um logo do AL, não apenas utilizando o logo padrão. Mas se vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão. Pode descer, Léo? Então, o que a gente deve fazer e o que a gente não pode fazer na questão de logos. A gente tem aqui as 3 principais coisas que a gente pode fazer, que é utilizar o logo do Léo em formato PNG, que é com fundo transparente. A gente pode colocar um fundo sobre ele e a gente pode anexar ele a uma imagem, como a gente tem os nossos logos de clube, né? A gente tem que ter muito cuidado que a gente não pode tirar a proporção do logo. Então, a gente não pode achatar ele. Ter cuidado, que não pode acontecer, porque a gente está tirando o verdadeiro sentido do logo. Outra coisa que é importante lembrar é que agora a gente tem esse logo padrão, que é na cor platina, e os demais logos, eles acabaram deixando de ser utilizados. Então, a gente também tem que cuidar isso, que não pode mudar a cor do logo do Léo. A gente pode mudar a cor para um azul, amarelo, enfim, qual for a cor. A gente não pode colocar, como a gente não pode colocar nenhum objeto sobre o logo do Léo. A gente tem que cuidar disso, principalmente no Natal, tinham clubes que colocavam um chapéuzinho de Natal em cima do logo. Essas coisas tem que cuidar, que não podem acontecer. Pode passar, Léo? Então, pessoal, aqui a gente tem o nosso dicionário do Léo Clube com algumas siglas importantes para nós, tá? De imediato, as que vocês mais vão utilizar serão as 3 primeiras de abreviaturas leuísticas, que é o AL, que é o nosso ano leuístico, CLEO, que é como a gente chama agora, o companheiro Léo, e CC-Léo, que a gente chama companheiros Léo, tá? Ainda existem algumas outras, como DM, Distrito Múltiplo, o CDM, que é o nosso conselho do distrito, e mais algumas pertinentes a clubes também, como RTA, RTMA e RTF, tá? Já no movimento Lions, a gente tem algumas siglas diferentes, tá? Para eles, companheiro leão é CL, eles não têm o E e o O na sigla. Da mesma forma que companheiros leão é CCLL, então é o plural para os companheiros, para o companheiro leão.
Já uma companheira leão tem uma diferença, eles colocam aquele A minúsculo entre as duas letras, C e o L. Da mesma forma, quando é um plural de companheiras, eles colocam esse A no meio entre os Cs e os Ls da sigla. E ali tem mais algumas outras, como domadora, domadoras, a RGD, que é o que seria para nós a nossa reunião do conselho, e algumas pertinentes quanto ao governador. Vale salientar aqui, tá? O DG, que é o atual governador do distrito, e o IPDG, que é o governador, o que seria para nós o nosso ex-presidente imediato. Para eles é o governador distrital imediato, que nesse AL é o companheiro Júlio de Ilópolis. Também tem algumas siglas quanto aos eventos, tá, pessoal? Vocês já ouviram falar do CEDEL, quem não conhece é o Seminário de Desenvolvimento de Lideranças, tá? Temos o SILBRA também, que é uma sigla, que é o nosso Comitê de Interação Linguística Brasileira. Aliado ao SILBRA, a gente tem o FOLEOBRAS, que é o nosso Fórum Linguístico Brasileiro. Para quem não conhece, é o nosso evento a nível de Brasil, que visa a integração de todos os distritos múltiplos, tá? Acontece uma vez por ano e acontece uma vez em cada DM. E por fim, nós temos o ELAC, que é o Encontro Latino-Americano de Clubes. Isso seria então o nosso encontro a nível América Latina, tá? Mas não se preocupem quanto a memorizar todas essas siglas, tá? Que todas vão estar no material que nós vamos disponibilizar para vocês depois. Então, imediato é só uma apresentação básica sobre as siglas que a gente tem no movimento. Agora, a gente traz um pouquinho sobre o funcionamento das redes sociais, aquelas que a gente mais utiliza. Pode passar. Começando pelo Facebook. Eu duvido muito que vocês utilizem bastante o Facebook assim, agora, né? Uma vez era mais. O Facebook, ele é um lugar onde a gente encontra o povão, como dizem, aquele tio, primo, tia, avós, pessoas mais antigas e que gostam de passar, assim, por entretenimento. Então, o que a gente sugere a vocês? Trazer posts com datas comemorativas, aniversários, assuntos, mas sem muito peso, algo assim mais claro e objetivo. As palavras já podem informar o público assim e fazer essa coisa assim mais simples. A gente traz uma dica aqui, que depois o Murilo vai explicar um pouquinho sobre o funcionamento também, que é o Facebook Business Suite, que através dele vocês podem estar fazendo uma organização um pouquinho melhor do Facebook, da página do clube de vocês. Pode passar. O Instagram. Agora sim, eu pelo menos utilizo muito mais o Instagram do que o Facebook. O principal meio de contato dos jovens é o Instagram. A gente vê por nós mesmos. E quem a gente gostaria de atingir na comunidade, para trazer para o Léo, são os jovens. Então, a gente deve buscar intensificar as publicações por lá. Então, sempre que vocês puderem divulgar o Léo Clube e as campanhas, estejam sempre intensificando cada vez mais. A gente traz algumas diquinhas para o Instagram, que é, a primeira é para vocês usarem contas comerciais. As contas comerciais, elas ajudam muito no alcance da conta do clube de vocês. É boa também para ver como funciona as coisas no clube, que eu esqueci a palavra. Murilo, como é que é o nome? É o... Como? A palavra... O engajamento? Não, tu falou hoje de manhã. Os logaritmos? Isso! Para Depois ver eu os tenho que logaritmos, explicar, mas não coisas sei. assim. Também olha a palavra, gente. Eu sou das escritas, não dos negócios ali. Enfim, continuando. Tem uns destaques. Os destaques, eles são uma ferramenta muito legal, que elas surgiram há uns 2 anos atrás, 3, que é para quando tu tem um conteúdo que não serve para feed, mas que tu também quer deixar ele lá por mais tempo. Então, deixem tudo que vocês fazem lá nos destaques, porque daí fica mais tempo e não se perde.
caprichem nos textos, usem o coração e também hashtags. As hashtags, elas engajavam muito mais uma vez, mas agora não é tanto. Mas é interessante utilizar também. Mas tomem cuidado, não utilizem demais. Utilizem, assim, no mínimo umas 6 ou 7. E prestem atenção nas hashtags, porque tem muitas hashtags que são proibidas. Então, busquem sempre pesquisar sobre isso. Aqui a gente deixa alguns exemplos, né, de hashtags para vocês utilizarem nas publicações do clube. Mas tem outras que vocês podem colocar também. Usem os stories como bastidores. Então, estão lá fazendo a campanha. Vamos fazer um videozinho, mostrar como é que está acontecendo aqui. Porque isso traz para o feed também. E é, de certa forma, uma interação, quebra-gelo. Vocês podem fazer os bastidores, de repente colocar uma caixinha de pergunta, uma enquete, para interagir com o público de vocês. As legendas é interessante também aqui no Instagram serem curtas e objetivas, porque a gente sabe que, por mais que tenha conteúdo, não é todo mundo que fica olhando. Então, busquem sempre fazer coisas sucintas. E por último, mas não menos importante, respondam o pessoal, porque ninguém gosta de ficar no vácuo, não é mesmo? Então, tirem pelo menos 5 minutinhos no dia de vocês para abrir o Instagram do clube, ver como é que está o funcionamento, ver se alguém mandou mensagem, se tem algum comentário. É importante responder os comentários também, porque quem comenta, quem manda mensagem, gosta de ser respondido. E, de certa forma, se a pessoa é respondida uma vez, o clube interage com ela, ela vai mandar de novo. E, por fim, nos marquem nas publicações, nos stories de vocês. Pois bem, então, sobre o Facebook Business Suite. Não sei se todos vocês já usam, mas ele é uma ferramenta que ele possibilita vocês a gerenciar a página. Mas não só ele é um benefício para o Facebook, como ele é um benefício para o Instagram. Então, hoje em dia, quando as páginas elas são unidas, você tem o Facebook já logado juntamente com o Instagram, você consegue ter esse domínio das páginas, tudo pelo Facebook Business. Facilita muito para vocês entenderem sobre qual é o melhor horário de postagem, sobre qual é o público que está interagindo mais na página de vocês, no Instagram de vocês, fazer o agendamento de todas as publicações. Isso facilita muito, porque ele não demanda tanto tempo durante a semana, você não precisa ver, tal hora eu tenho que postar isso ali, já deixa tudo agendado, é muito mais fácil. A gente sabe que, perante a clubes, e muitos deles a gente tem uma maioria de clubes de cidades pequenas, a gente não tem tanto essa questão de agendamento, a gente faz as coisas conforme a gente consegue conciliar o tempo. Mas é interessante sempre fazer esse uso dessa ferramenta, da gente entender um pouquinho como que está o nosso clube, qual é o patamar que a gente está se encaixando dentro do Facebook, ou do próprio Instagram. Se nós estamos sendo impulsionados, a gente tem que cuidar muito nisso, porque a questão do impulsionamento do Instagram e do Facebook, ele é muito importante para a gente gerar uma visualização boa e a gente tá com o nosso feed sempre cheio de curtidas, né? A gente tá bombadinho, entre aspas, né? A gente precisa disso, porque é isso que leva a gente conseguir mais pessoas e terem mais pessoas querendo entrar para o movimento, ou curtindo as nossas páginas, porque é interessante a gente ter também, além de pessoas que trabalhem pelo movimento, pessoas que se interessem pelo movimento. E eu acho que esse auxílio do Facebook Business é para isso, é para vocês conseguirem ter um auxílio gratuito, porque ele não tem custo nenhum, e que vai também auxiliar o trabalho de vocês para ter um pouquinho mais de... não é leveza, mas enfim, vocês não terem tanto, se acarretarem tanto com tanta coisa para fazer. Porque a gente sabe que a pasta de mídias é uma das pastas mais trabalhosas que tem no clube. Porque a gente tem que pensar que a gente não tem publicações só quando acontece alguma campanha. A pasta de mídias ela tem que estar evoluindo sempre. Então, datas comemorativas. Por exemplo, hoje a gente tem 2 datas comemorativas. É interessante os clubes pensarem nisso. E isso são coisas que podem estar agendadas ao longo do tempo.
Não precisa aparecer nas duas, mas pode aparecer, então, por exemplo, datas comemorativas é uma coisa que é mais voltada para o público mais velho. Então, larga uma postagem no Facebook, não precisa estar anexada com o Instagram. E é interessante isso, é interessante para vocês conseguirem analisar e vocês se livrarem um pouco dessa carga de peso que vocês vão ter durante esse AL. E sobre o Twitter, eu não sei se todos os clubes já ascenderam para o Twitter. Vocês sabem que ele é uma plataforma da juventude, ele é uma coisa nova, que as pessoas que têm esse público mais jovem. E o Twitter é uma coisa espontânea. Então, os clubes que estiverem por lá, lembrem de não ser formais demais. Só que lembrem de que vocês não podem ser informais a ponto de prejudicar o clube. Mas o que a gente sugere para vocês e o que o D7 vai fazer nesse AL com o Twitter? O Twitter vai virar uma ferramenta para interagir com o público de forma engraçada. Então, a gente vai tentar trabalhar com GIFs, com imagens que sejam alusivas ao Léo, mas que não seja aquela coisa de formalidade, sabe? A gente só quer fazer as ligações de links. Já curtiram a nossa publicação no Instagram para levar o público para o Instagram, mas não necessariamente aquela coisa mais formal. É pensamento, né? O Twitter é isso ali, é para você falar o que tu está pensando, é para tu expor o seu pensamento. Então, é dessa forma que a gente também pede que vocês trabalhem para conseguir mais pessoas. Tudo visando isso, visando conseguir mais companheiros Léos, porque é isso que a gente precisa, é trazer mais companheiros para o movimento e crescer ainda mais o nosso movimento. Então, tentando hoje em dia, ele não é tão utilizado como esse foco mais... Mas tendo esse enfoque mais no que é mais utilizado, que seria o Instagram e o Facebook. Pode passar, Léo. Então, pessoal, sobre YouTube e TikTok. Cada vez mais a gente vê um crescimento maior de plataformas quanto ao uso de vídeos para divulgação. Seja de produtos, seja da própria pessoa, enfim. Então, é interessante que os clubes utilizem YouTube, TikTok, a fim de divulgar, né, as suas ações. O YouTube seria uma plataforma um pouco mais, entre aspas, séria, devido a grande parte do seu conteúdo, grande parte da sua essência ser conteúdos informativos. Claro, existem pessoas que trabalham com outra variedade de conteúdo que utilizam o YouTube, mas é da plataforma. A maioria dos conteúdos que tu encontra ali são explicativos e facilitam bastante a vida do usuário. Já o TikTok é uma plataforma um pouco mais leve, um pouco mais como seria o Twitter para nós. É uma plataforma mais descontraída, que tu pode usar e abusar da criatividade, claro, tendo o limite, não extrapolando a questão de prejudicar os clubes, né? Então, o que a gente aconselha, pessoal? Se vocês querem, por exemplo, deixar algum conteúdo explicativo, algum conteúdo para ensinar alguma coisa, não só para os companheiros, mas também para quem utiliza essa ferramenta, usem o YouTube, certo? Até como nós falamos na apresentação do distrito na posse, a nossa ideia é deixar algumas videoaulas, mas não somente para os diretores, mas também para quem consumir do canal do distrito LD7. E o TikTok vocês podem utilizar mais como um modo de descontração. Nós fizemos uma campanha, por exemplo, e temos alguns bastidores, temos alguns erros de gravação, de certa forma. Vocês podem utilizar o TikTok como uma forma descontraída de chamar a atenção do pessoal para as ações que o clube desempenha. E numa dessas, vocês podem fazer o gancho de uma rede social a outra. Por exemplo, vocês usam o TikTok para chamar a atenção
E vocês podem deixar no final, por exemplo, querem conhecer um pouco mais sobre tal coisa? Acesse o nosso canal do YouTube, por exemplo, acesse nossas redes sociais, tá? É interessante fazer essa conexão entre ambas. Deixa eu ver. Já essas 3 redes sociais que vocês estão vendo agora, pessoal, é mais para a questão de criatividade quanto à hora de fazer os seus posts para as redes sociais dos clubes, tá? Nós temos aqui o Behance, o Pinterest e o Tumblr, tá? O Behance serve mais, claro, além de uma fonte de inspiração, serve mais como uma rede social para vocês deixarem o seu portfólio hospedado. Tanto é que algumas pessoas que trabalham com o ramo gráfico usam dessa ferramenta para exibir o seu portfólio, certo? O seu trabalho para eventual contratação, algo do tipo. É interessante os clubes pensarem nessa possibilidade também pela questão de deixarem mais de um lugar exposto o seu trabalho. Não somente a questão de arte gráfica, mas também sobre o que o clube está fazendo, certo? Já o Pinterest a gente usa mais para utilizar de inspiração, visto que, facilitando a busca em inglês, principalmente, é uma rede social que tu encontra muito material para inspiração para os posts dos clubes, certo? O Tumblr foi relevante algum tempo atrás, hoje em dia, com a popularização desses 2 primeiros que a gente comentou, ele não é tão utilizado, mas também é uma fonte de inspiração quanto na hora de criar as postagens. Também vale citar aqui que não vale citar aqui uma menção ao Free Pick, mas lembrando, nós tentamos trazer uma dica das que seriam melhores de trabalhar em todas as questões. Essas 3 reúnem uma boa gama de inspiração quanto a conteúdo que eles possuem, tá? E também é uma boa forma de vocês compartilharem os seus trabalhos, principalmente o Behance. Murilo, tu quer falar alguma coisa sobre elas, já que tu trabalha com isso mais? Quer complementar, talvez? Então, pessoal, a gente trouxe esses 3 exemplos mais, então, como o Léo falou, essa questão de inspiração, mas vale salientar para vocês que é o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado na questão de plagiar algo. Então, assim, o Behance é uma coisa muito legal, vocês vão encontrar muita coisa brasileira lá, muita ideia de campanha. Isso é interessante, é você pesquisar um assunto e você conseguir ter campanhas que outras pessoas fizeram, tipo, violência contra a mulher, você vai achar N opções, títulos marcantes, que são coisas que dá para você utilizar. Mas o que a gente sempre recomenda, e isso é uma coisa que tem que acontecer sempre, é não copiar, não pegar aquela imagem, recortar, fazer um print e largar na página do Léo, só colocando o logo. Por quê? Vocês sabem que mesmo a gente sendo um clube de serviço que não tem fins lucrativos, a questão do plágio e de utilizar da identidade do que outra pessoa fez é crime. Então, a gente tem que ter esse cuidado que ninguém quer levar um processo perante a isso. Então, abusem desses elementos, vocês podem usem essas redes sociais mais nesse quesito de ter ideias criativas, mais pela questão de inspiração. Mas não deem Ctrl+C, Ctrl+V e colhem na página de vocês. Vai ter muita ideia interessante que a gente quase vai poder refletir o que eles já tinham feito, mas com a nossa própria identidade, com o nosso próprio levar da carruagem, né? Fazendo do nosso jeito. E isso é normal, por causa que as coisas são assim. Não adianta dizer que tudo sai da mente, dá para sair da mente tipo, de uma hora para outra. Tudo precisa de uma inspiração. Então, é legal a gente ter essas inspirações, a gente poder extrair o máximo que a gente conseguir de informação dessa postagem que tem nessas redes sociais e trazer para o nosso movimento de uma forma legal nas mídias. Acho que seria mais isso. Pessoal, só lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem no chat, tá? Que assim que possível a gente responde, tá? E no final a gente vai abrir um tempo só para dúvidas também, mas se porventura vocês olharem algum slide e tiverem alguma dúvida assim, para que queiram anotar agora para não esquecer depois, deixem no chat que a gente vai respondendo, tá? Não fiquem com vergonha.
As nossas mídias Elo, tá contigo. tradicionais, então, elas são as nossas principais aliadas com as pessoas que não possuem mídias digitais. Pode passar, Bosch. Então, o jornal, revista, televisão, rádio, algumas são um pouquinho... Gente, tá travando para vocês? Alô? Agora a gente está te escutando. Vocês escutaram o quê? Alguma coisa? Travou um pouco, mas já deu para entender que é das mídias sociais, isso. Pode continuar pelos veículos impressos que tá show de bola. Aqui para mim travou, então penso para vocês. Então, os veículos impressos. Eles são, como eu já falei, os nossos parceiros. Então, sempre que tiver uma campanha que vocês acham pertinente, não ficar só nas mídias do perfil, né, digitais, mandem para o jornal. Eu sei que, como somos um clube de serviço e fins lucrativos, é um pouquinho mais complicado, porque muitos jornais exigem que paguem, né, para colocar a matéria. Mas sempre tem um espacinho. Eu, no meu AL, como diretora de mídias, eu sempre mandava um e-mail. Algumas vezes eles não publicaram, mas na maioria das vezes sim. Criem amizade com as pessoas do jornal, enfim. Às vezes é um pouco complicado, mas não é impossível. Então, como fazer um bom texto? Responda a si mesmo as perguntas do lead. Quem, o que, quando, onde, como e por quê. E daí, a partir disso, vocês montam uma matéria. Aqui tem um pequeno exemplo, né? E vocês também podem se basear nas matérias que a gente colocou recentemente lá no site do distrito, que são vários exemplos e, não sei, é um pouquinho mais complicado escrever texto, assim, é um pouquinho mais formal, mas caso alguém tenha alguma dúvida enquanto estiver escrevendo, pode me chamar alguém que a gente ajuda. Então, ali tem um exemplo. O Léo Clube Caseiros realizou uma campanha de plantio de árvores na tarde desse sábado, na Avenida Brasil. Adquiridas com auxílio da Prefeitura Municipal, as árvores auxiliarão na ventilação e darão mais sombras ao lugar. Então, sempre mandem para os jornais as campanhas um pouquinho maiores, que elas ajudam bastante na divulgação. Pode passar. Então, pessoal, rádio e televisão também é uma forma dos clubes divulgarem os seus trabalhos, tá? A rádio é um pouco mais fácil, de certa forma, se comparada à televisão. Visto que são, hoje em dia, né, você quebrou aquele tabu que só gente velha ouve rádio, né? Hoje em dia, sempre tem, pelo menos uma pessoa tem um rádio ligado em alguma estação. E isso se deve ao crescimento que essa ferramenta tomou para divulgação de empresas, né? Então, os clubes também podem aderir a essa questão para divulgar suas campanhas, tá? Podem, por exemplo, entrar em contato com uma rádio da sua cidade e explicar, ó, nós temos essa campanha, vamos realizar tal dia, tal hora, mas queríamos um espaço na rádio para divulgar para a população, entender o que que é. Então, façam esse contato com as rádios, tá? Se vocês têm alguma rádio na cidade que é escutada por um grupo grande de pessoas, não tenham vergonha, utilizem desse veículo de comunicação, tá? E não precisa ser só pelo presidente, como diz ali ali no material, tá, pessoal? Às vezes você mesmo, que é o diretor de mídias do teu clube, se porventura o presidente ou o coordenador de uma campanha ou um diretor não pode e tu tem disponibilidade, faça, utilize dessa rede. Vocês vão estar auxiliando a rádio a divulgar o seu nome, certo? Mas também vão estar auxiliando o seu clube para divulgar o trabalho que o clube vai realizar na comunidade. Já a televisão é um pouco mais complicado, de certa forma, porque eles têm geralmente uma grade de programação para um determinado número de dias, né? Então, às vezes, para eles é complicado fazer essas questões de divulgação. Mas, como diz no material, nada que entrando em contato com as emissoras, combinando um dia, um horário para matéria, eles não consigam encaixar.
Porém, é complicado utilizar a televisão para esse meio, certo? Uma dica: quando forem realizar, por exemplo, uma campanha em conjunto com outra região, que seja uma campanha que vai impactar não só a tua cidade, e não só a cidade do outro clube que tu vai estar em parceria, mas também mais pessoas, tentem ver se é viável utilizar a televisão como meio de divulgação. Só para vocês entenderem, eu deixo aqui como exemplo a campanha do acampamento das crianças acampamento das crianças com diabetes, que é realizado sempre na UPF, tá? O Léo e o Lions participam, o Léo ajuda o Lions nessa questão, e o Lions utiliza dessa ferramenta para divulgar essa questão importante. Então, é uma ideia de divulgação de campanha que engloba muito mais pessoas, não somente a região específica, certo? Então, pessoal, agora mais voltando a essa ideia de criação. A gente está trazendo alguns links para vocês poderem entrar e acessar, depois vocês vão ter essa disponibilidade, e é importante que vocês entrarem e olharem o que é interessante para vocês e o que não é. A gente tem ali nas questão de imagens e vetores, que são programas que tem internet que a gente consegue a questão de imagens ou vetores de graça para fazer o download. Então, a gente tem o FreePic, que é uma das plataformas que a gente mais consegue essa questão de imagens, vetores, tanto para Illustrator como para Photoshop ou CorelDRAW. Então, a gente consegue uma gama bem grande, tanto de imagem PNG como os vetores, que possibilita que a gente utilize nas nossas redes sociais. Então, é interessante a gente pesquisar, é interessante a gente ver para que serviria e como a gente conseguiria utilizar. Então, vale vocês darem uma pesquisadinha. Ali tem mais outros 3 exemplos, que são também nessa questão de imagens, vetores ou de GIFs, que é legal para pesquisar, enfim. A gente tem a questão das fontes. Também a gente tem o da fonte, que é uma das principais plataformas para a gente baixar a fonte gratuitamente, que é legal a gente ter uma fonte padrão para o clube ou diversificar as fontes. É muito importante vocês lembrarem que as fontes também elas dão muito sentido e legibilidade para aquela arte que tu está fazendo. Então, cuidar o que tu vai utilizar, nunca utilizar muitas fontes em uma arte só. E também cuidar muito da fonte que tu vai, logo mais a gente vai explicar o que ela significa, o que se ela tem um tracinho ou o jeito dela ser também tem essa importância. E questão de edição, eu não sei a qual nível cada diretor de mídias vai estar, depois a gente vai pedir algumas perguntinhas para vocês, para a gente entender um pouquinho do que vocês utilizam. Mas existe, então, não sei se o Photoshop, o Illustrator, o CorelDRAW, o Canva, o PixArt, o Adobe Spark, o iMovie, o Adobe Premiere, o Sony Vegas e o InShot. Então, ali a gente trouxe 10 campos que é para edição, tanto de vídeo, fotos e artes em si. A gente vai ter para vocês, hoje a nossa conversa é mais rápida, é só para vocês entenderem um pouquinho do que a gente teria mais para explicar sobre essa questão de mídias, mas ao longo do nosso AL, a gente vai ter alguns tutoriais que vão estar dentro do nosso YouTube para vocês entenderem. Então, a gente vai ter um pouquinho dessa coisa de como é usar o Illustrator ou o CorelDRAW, que eles têm a mesma base de criação, então você criar a arte. O Canva, que é uma das plataformas que ele é gratuito, então é muito fácil de utilizar, é legal, tem muita bagagem para a gente poder usar, e também a gente vai ter do Adobe Premiere, que é a questão da edição de vídeos, e a gente também, nesse área, a gente vai ter um pouquinho da After Effects, que é para a gente conseguir fazer uns stories interativos legais. Tudo noções básicas para vocês conseguirem ter essa ideia de como é, e possivelmente numa dessas vocês gostem tanto dessa classe de mídias e queiram trabalhar com isso. A gente também traz para vocês a questão do Adobe Color, que é um programa na internet, só vocês precisarem lá Adobe Color, para a questão de combinação de cores.
Por exemplo, vocês podem perceber que todo o nosso AL ele é voltado para essas duas cores, branco e laranja, enfim, que a gente criou esse degradê, que ele vai levar o AL inteiro. Então, como o nosso AL ele é dessa cor, a gente sempre vai procurar trabalhar essas cores. E assim os clubes de vocês podem escolher algumas cores, tem cores que combinam entre si, tem cores que não combinam, então isso é muito importante pesquisar também. Então, o que eu tinha falado antes, então, a importância da letra, de você escolher uma letra, uma boa fonte para fazer a publicação de vocês. A fonte, ela muda todo o sentido do que tu quer trazer. Existe a fonte, aquele Comic Sun, que ela é uma fonte bem parecida, feita à mão. É uma fonte que você não deve utilizar para nenhum tipo de coisa séria. Ela é muito descontraída e ela não leva a seriedade. Essa é uma fonte que a gente sempre prioriza na área do design, de nunca utilizar ela, porque ela é uma fonte de palhaçada, entre aspas. Então, como ela não atinge seriedade, vocês podem utilizar lá no Twitter para fazer algumas artes, mas é importante vocês cuidarem nisso. Então, aqui a gente faz só a diferença, não sei se vocês sabem, do que seria com serifa e sem serifa. Serifa é esse risquinho que traz aqui na fonte, como aqui a gente tem o S, esses dois risquinhos quadrados que estão circulados, isso é a serifa. Quando uma fonte está com serifa, elas são utilizadas quando há um texto muito grande, por exemplo, de jornal, sabe? Sempre vai ter a serifa. Por quê? Porque essa fonte ela ajuda na questão do olhar, para que o leitor ele não canse sua visão, nem se perca ou se distraia ao longo de uma leitura muito grande. E para essas artes, para esses encartes que a gente tem já na internet, a gente sempre utiliza fontes sem serifas, por causa que chama mais atenção, são frases grandes, então o leitor consegue captar muito bem a imagem sem essa serifa. Ele é um detalhe que tem na fonte, não quer dizer que você não possa usar numa foto, num card, ou enfim, numa publicação. Pode usar sim, pode usar para textos pequenos. É mais essa questão de você combinar e você ver o que é legal e o que não é legal. É interessante a gente começar a pensar sobre a questão de proporção e olhar para o que tu fez e ver se realmente ficou legal. Pode passar, Léo. Então, pessoal, agora nós vamos entrar um pouco na parte séria da questão do workshop, tá? O porquê que a gente colocou essa vamos cuidar da imagem do Léo, tá? Enquanto companheiros e enquanto diretores de mídias, vocês têm que ter a ciência que vocês vão estar divulgando o clube de vocês para a sociedade, tá? O que vocês colocarem na rede social é o que o clube, é o que o pessoal de fora do movimento vai enxergar sobre o clube. Então, a gente sempre tem, é claro, alguns cuidados, reforça, mas nunca é demais reforçar quanto a isso, tá? A gente tem 2 exemplos aqui na tela, tá? Quero que vocês se atentem bem ao primeiro e ao segundo. O primeiro são 3 moças trabalhando e, enfim, aparentemente nada de muito comprometedor, de certa forma. Elas apenas estão trabalhando com um monte de luminárias e aparentam estar fazendo algum serviço. Já a segunda foto, perdão, é um grupo de amigos tomando uma cervejinha, o que é natural, tá? Eu tomo uma, vocês provavelmente tomam, quem é maior de idade, né? Mas assim, pessoal, a questão de divulgar imagens, a exemplo dessa segunda aqui, vocês têm que entender que o pessoal de fora não faz distinção entre o Leonardo, do Léo Clube Serafina Correia, e o Leonardo, que tem uma vida pessoal, que tem uma vida social, que trabalha em tal lugar, que tem tantos amigos, que gosta de sair e tomar uma de vez em quando. O pessoal não faz essa distinção, tá, pessoal? Então, se atentem a isso, porque como vocês vão estar divulgando, e não só na rede social agora, do clube, mas na de vocês pessoal também, tá?
Sempre que tiver Léo envolvido, cuidem na hora das postagens, cuidem na hora das fotos, porque isso é o que o pessoal de fora vai associar ao movimento. Se vocês utilizarem uma foto, até mesmo na rede social de vocês, pessoal, como esse segundo exemplo, dando a entender hashtag presentinho do Léo, hashtag do Léo pra vida, entende? Por mais que para vocês tenha algum significado, para quem vê de fora, eles vão associar o Léo à festa, o Léo à bebida. E isso não é legal para os clubes, tá? Então, se atentem a isso. Não que vocês estão impedidos de fazer postagens assim, não, muito pelo contrário. A rede social pessoal de vocês corresponde a vocês. Vocês postam o que acharem melhor. Porém, quando forem associar isto a Léo, só tomem esse cuidado, tá, pessoal? Porque, como vocês vão estar divulgando um clube de serviço para a comunidade de vocês, o que vocês divulgarem é o que o pessoal de fora vai saber que o Léo faz, tá? E, como eu disse, o pessoal não faz distinção entre o Leonardo, que é companheiro de Serafina, e o Leonardo, que tem uma vida pessoal, tá? Então, só se atentem a esses detalhes, tá? Murilo, Elo, querem complementar alguma coisa, talvez? Então, pessoal, na realidade... Quer falar, Elon? Pode falar. Tá. A gente está trazendo isso porque é uma das coisas que vai ser utilizada muito nesse AL. Então, a gente traz para vocês, diretores de mídias, porque vocês vão ser responsáveis por cuidar toda a questão do Instagram e todas as plataformas digitais do clube. Então, a gente quer que vocês se atentem ao que está acontecendo. Então, mas aonde que isso pode acontecer? No bastidor de alguma reunião, sabe, que acontece aquele momento de descontração, enfim, ou quando voltar um evento, é para isso que tem que evitar. Assim como a bebida, a gente traz aqui o exemplo da bebida, nesse momento pandêmico, a gente tem a questão da máscara. Então, a gente tem que lembrar sempre que a imagem do Léo tem que ser associada como um exemplo. Então, não dá para postar uma foto de uma reunião feita em sede sem o uso da máscara. Agora, independente da quantidade de casos que existem em uma cidade, a gente ainda está vivendo uma pandemia. A gente ainda precisa seguir os cuidados. Então, o Léo tem que dar esse exemplo de estar todo mundo com máscara. O bastidor de uma janta, teve a janta festiva de posse. A gente tem que ter cuidado para... Durante aquele storyzinho em formato de vídeo que vai aparecer no feed, todo mundo tem que estar de máscara. A gente sabe a realidade de cada clube no interior desse seu clube não vai, então, tipo, cada um pode, bom, se decidindo não usar máscara, mas no momento em que aparecer nas redes sociais, sempre lembrar de utilizar máscara. Então, é isso que a gente quer deixar para vocês, que vocês alertem o clube sobre isso, vocês levem essa notícia para o clube. Vocês cuidem disso. E assim, se acontecer de algum companheiro postar uma foto nas redes sociais, por exemplo, pessoal, como o Léo acabou de falar, envolvendo o nome do Léo, e que tenha essa... trazendo, tipo, aqui na imagem tenha bebida alcoólica, ou que não seja legal para o clube, eu acho que vale de vocês, diretores de mídias, mandarem um recadinho para esse companheiro, acho mais interessante você retirar teu stories para a gente não prejudicar a imagem do Léo. Por que a gente está repassando isso para vocês? Novamente eu falo, porque isso vai ser cobrado. E isso vai contar ponto para o clube. Não necessariamente dentro da pasta de mídias, mas para o clube geral, na questão do clube referência. Então, vocês têm que ter muito cuidado, porque isso vai validar muito. Então, tem que ter cuidado, porque vai estar tendo essas análises, sabe? Então, vamos tentar orientar as pessoas para esse quesito. Acho que era isso. Elo. O que eu ia falar era o que tu falou. Então, pode passar por mim. Então, só para complementar o que o Murilo falou, pessoal, numa dessas, vocês podem utilizar o espaço de uma reunião, em vez de uma instrução leuística, por exemplo, abrir para uma conversa nesse sentido. Vocês podem chamar
pedir a palavra, em vez de utilizarem uma instrução leuística já escrita e utilizar essa leitura, vocês podem fazer levar essa imagem que nós estamos disponibilizando para vocês, ou até mesmo fazer alguma outra, e fazer uma roda de conversa sobre isso. Até para os companheiros mais novos entenderem o quão é a responsabilidade de estar no movimento, tá? Elo, tá contigo agora. Bom, então, os desafios de mídias. No AL passado, essa ideia surgiu dos diretores passados. Para quem já foi dire, eu participou, sabe que é muito interessante essa ideia. Então, a gente decidiu mantê-la. Pode passar, Léo. Que os desafios de mídias, eles têm nada mais nada menos como objetivo de integrar a pasta de mídias com as demais pastas do clube. Então, fazer algo em conjunto para as mídias do clube. Mas, como o nome já fala, é um desafio. Então, por exemplo, eu tenho muita aptidão em fazer uma arte. E o desafio é livre. Vou fazer um vídeo para mim me desenvolver. Então, a gente vai fazer um por trimestre. No início de cada trimestre, a gente vai mandar para vocês por e-mail. Também vamos avisar no WhatsApp. E agora a gente já tem o primeiro aqui para apresentar para vocês. Como vocês viram na posse, nas nossas mídias, o lema desse ano leuístico é Seja a Sua Melhor Versão. Então, nesse clima, a gente decidiu fazer algo relacionado. Então, qual que vai ser o desafio? Todo clube tem seus propósitos, metas, ideais, enfim. O desafio vai ser vocês mostrarem para nós, para a comunidade, quais são esses propósitos? Qual é a melhor versão do clube de vocês? Através do quê? Vocês vão escolher. Como eu disse, é um desafio. Então, se vocês preferirem fazer um vídeo que vocês vão se sentir mais confiáveis em fazer, beleza. Mas procurem se desafiar e pensar fora da caixa. Usem o máximo de criatividade que vocês puderem, engajem os companheiros. E para onde que vai ser esse desafio? Para o feed do Instagram e do Facebook. Pode aparecer no Twitter? Pode. Mas os principais são essas duas mídias. Quantas publicações? Isso é com vocês. Quantas vocês acharem necessário para mostrar isso para a comunidade e para cumprir o desafio. E o prazo para ele é dia 20 de setembro, que é 5 dias antes de terminar o trimestre, o primeiro trimestre. Alguém tem alguma dúvida? Não. Então, seria isso da nossa parte. A gente fez algo bem rápido, bem sucinto, porque é algo muito extenso, a pasta de mídias, e falar em 1 hora é bem difícil, mas a gente queria que fosse algo leve e descontraído para vocês aprenderem bastante. Então, a gente deixa o nosso nome à disposição. Com certeza vai ser uma caminhada linda. Todo mundo aqui é diretor de mídias, ninguém é acima de ninguém. Nós estamos também pela primeira vez na pasta de mídias distrital. Então, é a nossa primeira vez também, como é a de muitos por aqui. Sintam-se sempre à vontade em falar conosco e sejam muito bem-vindos. Passo a minha palavra para os meninos, se eles quiserem falar mais alguma coisa. Murilo? Então, pessoal, a gente tentou, pode ser que tudo que a gente passou aqui, muitos de vocês já sabiam, ou alguns não sabiam, e eu tenho um drone me gravando de novo. Muitos de vocês não sabiam o que é, enfim, mas o que a gente quer tentar passar para vocês é que alguma coisinha do que a gente passou aqui, vocês levem. Vocês busquem, realizar algumas das coisas que a gente passou para vocês. Como a Elo falou, a gente está todo mundo no mesmo barco. Então, a gente está sempre à disposição de vocês para tudo que vocês precisarem. Independente de qualquer que seja, a gente quer ajudar vocês. Não se preocupem em pedir a nossa ajuda, porque a gente quer tentar o máximo fazer o distrito se aproximar de cada clube. A gente quer estar próximo de vocês. A gente não quer ter aqueles elos de distrito e clube. A gente quer estar de igual para igual. Então, é isso que a gente vai tentar trabalhar o AL inteiro, ajudando vocês, porque é isso que a gente precisa. Quem tem que estar em evidência é os clubes.
Então, a gente quer que vocês se esforcem muito, a gente quer ver vocês também no feed do distrito, então, participem dos desafios, não só os desafios da pasta de mídia, mas incentivem também o clube de vocês a participarem de todos os outros desafios, que vai ter muito desafio em todas as pastas. Então, incentivem os clubes, interajam com eles, tenham essa união. Por exemplo, pessoal de mídias, vocês têm que ter união com o pessoal de campanhas. É muito importante que vocês trabalhem em conjunto, porque essa campanha precisa sempre estar exposta lá nas mídias sociais. Então, porque assim, sem campanha, mídias não funcionam. Então, é isso que a gente precisa, é essa união dos dois. Então, a gente está aqui para tudo que precisarem de nós, e eu acho que seria isso. Então, pessoal, acho que chegamos ao final desse workshop, tá? Tentamos ser o mais sucinto e claro possível, trouxemos algumas demandas, que nem a Elo e o Murilo comentaram, tá? No que precisarem, contem conosco, tá? Deixa eu até ligar minha câmera já aqui. Contem conosco para tudo que precisarem, tá? Da mesma forma que, se vocês tiverem alguma dúvida, venham procurar a mim, Murilo, a Elo, que a gente vai tentar ao máximo tirar essa dúvida de vocês. Caso a gente não saiba a resposta, porque, né, ninguém sabe tudo nessa vida, a gente vai buscar a informação e tentar trazer para vocês da melhor forma possível, da forma que seja mais fácil a assimilação para vocês, tá? E que nem o pessoal falou, a gente quer trabalhar de igual para igual, a gente não quer ser os diretores de mídias do distrito estar um patamar acima dos diretores dos clubes. Não, pelo contrário, pessoal. Aqui todo mundo trabalha na mesma pasta, assim como vocês têm a responsabilidade de cuidar dos clubes de vocês, a gente tem a responsabilidade de cuidar do distrito, óbvio, mas somos todos diretores. Somos todos diretores de mídias, tá? Então, trabalharemos de igual para igual. Se vocês precisarem de alguma ajuda, nos procurem. E dicas, sugestões, por favor, falem que estamos totalmente abertos a isso, tá? Queremos fazer um AL em conjunto com vocês.